Remédios, medicamentos, uma ótima, maravilhosa e excelente alternativa para utilizarmos em pacientes doentes. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, o vídeo de hoje ele serve para talvez ajustarmos aqui algum possível ruído de comunicação que possa ter ficado eventualmente em alguns vídeos que eu já gravei aqui para você. Porque comunicação é uma coisa difícil. Na verdade, não é o que eu digo, e sim o que você entende sobre o que eu digo. E muitas vezes eu posso estar aqui dando um discurso acreditando que do outro lado da telinha as pessoas estão entendendo a mensagem, e às vezes pode ficar algo distorcido até por uma própria falha minha de comunicação. Então, com todos os 620 e tantos vídeos que já foram colocados aqui no YouTube e trazendo sempre alternativas naturais para muitas das patologias, né? Eu já falei aqui diversas opções para tratamento de gastrite, de colesterol, de diabetes, resistência insulínica, insônia, depressão, ansiedade, tudo que a gente ouve, né, de queixas e manifestações que um paciente pode trazer, sempre existe alguma coisa natural que possa ser utilizada. E muitas vezes eu fiz críticas duras aqui a alguns medicamentos, alguns remédios que não curam, mas sim postergam, remediam. O próprio nome já fala, né? Remédio remedia. E o objetivo nosso como médico deve ser sempre buscar a cura de todas as doenças quando elas existem. E muitas vezes elas existem, quase sempre elas existem. Aí o que parece? Fica aquela imagem assim, ó. O Samuel é um médico que odeia a indústria farmacêutica. Eu já ouvi isso várias vezes. As pessoas falam assim, nossa, esse aí é daqueles anti-remédio, fala mal da indústria farmacêutica. E eu estou aqui hoje para falar justamente o contrário. Para falar que a indústria farmacêutica e o advento dos remédios, né, o estudo todo que existe, toda essa gama de medicamento que hoje existe no mercado é algo incrível, é algo extremamente importante e, olha só, é algo que ajudou imensamente no aumento da expectativa de vida. Você já pensou como era antes de inventarem, por exemplo, a penicilina, o primeiro antibiótico que foi inventado? As pessoas morriam por uma simples infecção bacteriana. Quando a penicilina foi inventada, a expectativa de vida aumentou muito. E outros medicamentos também, medicamentos usados para tratar doença. Então, existe algo que é péssimo para a vida, que é horrível para a sociedade, que é o chamado extremismo. Nem 8, nem 80. Então essa coisa assim, nossa, eu sou contra a indústria farmacêutica. Opa, eu acho que esse cara tem que parar tudo, tem que revisar a matéria e tem que entender que está sendo extremista demais. Agora, o outro oposto também é um problema e que é justamente sobre isso que a gente tanto fala dentro de uma medicina mais integral, mais humanizada. É aquela coisa assim, ó, do paciente chegar no consultório com uma queixa e a primeira coisa que vem na cabeça do médico é logo prescrever um remédio, como a primeira opção. Então eu vou trazer aqui hoje para vocês com esse vídeo a minha opinião, a minha ideia e a minha conduta dentro de consultório. Como que eu norteio e baseio as minhas escolhas com pacientes que me procuram com queixas. E todo dia chega aqui paciente com queixa. Existe uma frase, quando a gente vai prescrever remédio, e eu prescrevo remédios, existe uma frase que ela é básica, que é o seguinte, ó, olha só, menor dose efetiva. Que isso fique gravado aqui, ó. Menor dose efetiva, tá? E outra coisa, nunca, na minha cabeça, nunca, esse nunca ficou forte aqui. Vamos tirar aqui, ó. Nunca ficou forte demais, não gosto dessa palavra. Então vamos botar assim, ó. Não ser
a primeira escolha. Essa regrinha, ela funciona muito bem. O que significa menor dose efetiva? Vamos lá, vamos entender aqui, ó. A imensa maioria dos pacientes que procuram atendimento tem alguma alteração, alguma manifestação, alguma queixa por conta de maus hábitos, por conta de estresse excessivo, né, ou inabilidade de lidar com estresse, pouca ingestão de água, alimentos não naturais, sedentarismo, sobrepeso, enfim, tudo que vocês aqui já sabem, tá? Aí quando esse paciente me procura, a minha primeira escolha para ele, por exemplo, ele apareceu aqui com a insulina alta. A minha primeira escolha vai ser dar para ele um remédio para diabetes? Não, não vai ser. Vai ser o quê? Vai ser mandar ele fazer exercício aeróbico todo dia, uma alimentação hipocalórica, hipoglicídica, fazer tudo ao contrário do que ele fez para adoecer, né? Aí esse paciente também chegou aqui com colesterol alto. A minha primeira escolha para ele vai ser uma estatina, um remédio para o colesterol? Não, não é a minha primeira escolha. A primeira escolha vai ser emagrecer ele, mandar ele fazer exercício diário, uma alimentação adequada para o perfil nutricional, né? Se ele chegou aqui com gastrite, primeira coisa que eu vou fazer, vou dar para ele um omeprazol? Não, não vai ser também. Eu vou fazer uma alimentação anti-inflamatória para esse estômago. Enfim, posso dar muitos exemplos. Ele chegou aqui também com uma insônia. O primeiro remédio, a primeira conduta, a primeira escolha vai ser dar um Zolpidem para ele dormir? Claro que não. Eu vou fazer a higiene do sono, vou mudar o jantar desse paciente, eu vou prescrever para ele um magnésio treonato, um chá de mulungu, de valeriana, uma formulazinha com fitoterapia. Eu vou sempre tentar algo natural, ok? Sempre vai dar certo? Não, nem sempre vai dar certo. Por exemplo, eu posso ter pacientes, eu dei o exemplo aqui do colesterol aumentado, tá? Eu posso ter paciente que carrega um polimorfismo, carrega uma herança hereditária, uma herança genética para ter um colesterol aumentado. Bom, primeiro que a gente sabe que ter um colesterol aumentado nem sempre vai ser um problema. Aliás, quase nunca vai ser um problema desde que esse paciente não seja inflamado. Mas vamos lá, talvez esse paciente já tenha uma plaquinha, um ateromazinho, e eu não posso permitir que esse colesterol esteja aumentado. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer tudo que for possível, eu vou emagrecê-lo, eu vou fazer uma dieta certinha, eu vou dar para ele o fungo do arroz vermelho, né, o Red Yeast Rice, eu vou dar policosanol, resveratrol, vou fazer todo um tratamento que completa tudo que eu conheço que pode ajudar ele, tá? Legal, só que daí o que acontece? O colesterol dele, que era então 370 quando ele chegou aqui, depois de tudo que eu fiz de mudanças, o colesterol dele baixou para 290. O que eu disse aqui, para muitos pacientes isso aqui nem seria um problema, mas esse paciente meu aqui, ele já tem uma plaquinha na carótida, ele tem uma história familiar de pacientes, de parentes que faleceram de infarto com menos de 55 anos, e aí então eu quero realmente dar para ele um remédio. Eu vou prescrever para ele uma estatina. Então como é que eu vou fazer? Eu vou prescrever aqui, por exemplo, um Crestor e eu vou dar para ele 5 miligramas para ele tomar dia sim, dia não, tá? Olha só, o que é isso? Crestor é uma estatina, 5 miligramas dia sim, dia não. Aí o colesterol dele baixou para 190, que era onde eu mais ou menos queria chegar, tá? O que eu acabei de fazer? Apliquei a lei da menor dose efetiva. Eu dei a menor dose com efetividade. Por quê? Porque se ele chegasse para mim, ou talvez num consultório de outro médico, com 370 de colesterol e os péssimos hábitos, e nada dos hábitos fossem modificados, o que iria acontecer? Esse paciente, para chegar nesse colesterol aqui de 190, ele iria ter que tomar o Crestor aqui, ao invés de tomar 5 miligramas dia sim, dia não, ele iria ter que tomar talvez 10 a 20 miligramas todos os dias. Olha a diferença. Vamos botar aqui 20 miligramas por dia. Quanto dá isso por semana?
A gente está falando de 140 miligramas por semana. Quando eu dei 5 miligramas dia sim, dia não, eu estou falando aí de 25 miligramas por semana. Eu estou dando uma dose muito menor para ele. É isso? 35, perdão. 35 miligramas por semana, né? Então eu estou dando para ele uma dose, 140 miligramas versus 25. Mas aí, 35, o Fernando está de calculadora aí, perdão. Só que aí também tem um detalhe, olha só, essa palavra aqui define o tratamento, efetividade, porque senão eu vou falar, eu vou dar para esse meu paciente sempre a menor dose. Não, a menor dose com efetividade, eu tenho que ter uma resposta. Por exemplo, vamos lá, paciente chegou no meu consultório depressivo, numa depressão violenta, tá? Eu iria tratar ele, sei lá, eu vou dar para ele então 40 miligramas de fluoxetina. Olha só, vou dar 40 de fluoxetina, tá? Todo dia para ele tomar. Só que quando ele chega aqui depressivo, eu converso com ele e eu determino, identifico o que ele tem. Um sono ruim, ele vai dormir às 2h30 da manhã. A mesma coisa aí, não bebe água, não pratica esporte. O esporte tem um efeito antidepressivo, tem endorfina, circulando no sangue. A alimentação desse meu paciente é toda errada e a gente já sabe, está careca de saber que o intestino está totalmente associado à produção de neurotransmissor para o cérebro, o intestino é o segundo cérebro e tal. Então, olha, eu vou falar, na minha experiência, tá? Nem sei trazer estatística, mas não teve um dia nesse consultório que eu não atendi alguém deprimido e muitas vezes eu atendi 4 a 5 pacientes deprimidos. Agora, eu posso afirmar que mais de 90% dos pacientes que chegaram aqui deprimidos e adotaram um estilo de vida diferente, melhoraram, não precisaram de absolutamente nada de medicamento, não precisaram. Usaram ali um triptofano, um 5-hidroxitriptofano, um magnésio, vitamina B6, B9, um fitaxin, tudo coisas que vão melhorando a depressão naturalmente. Tá, mas e aí? Tem paciente que não melhora. Aí o que eu faço? Eu dou todos esses suplementos que eu comentei agora, mas eu vou prescrever 5 miligramas por dia de... Você errou, Fernando. Quando era 5 miligramas dia sim, dia não, 35 é 5 miligramas por dia. Não, você falou que era por dia. Não, era dia sim, dia não. Dia sim, dia não. O Fernando me boicotou aqui, tá? Eu estava certo. Agora é que seriam 35 por 5 miligramas por dia. 5 miligramas por dia de fluoxetina dá 35 miligramas. É que daí lá era 17,5. 5 miligramas dia sim, dia não, por semana era 17,5. Muito eu te perdoo, Fernando. A gente está no vídeo 225 e é o primeiro erro teu aqui. Tá? 625 é o primeiro erro teu. Bom, vamos voltar aqui então ao raciocínio. Olha só, eu dei 5 miligramas por dia de fluoxetina para essa paciente e dei o 5-HTP, o 5-hidroxitriptofano, dei todos os outros suplementos e a paciente ficou bem. Eu precisei usar um remédio. Eu precisei usar. Quando eu não usava o remédiozinho aqui nessa mini dose, ela falava, Samuel, eu até estou melhor, mas eu não estou 100% melhor. Aí eu incluo um pouquinho do inibidor da recaptação de serotonina, inibidor seletivo, que é uma fluoxetina, por exemplo. Claro, eu dei o exemplo da fluoxetina. Posso botar uma mini dose de venlafaxina, alguma coisa assim, e o paciente fala, olha, eu melhorei. Então, eu poderia citar aqui mais de 50 exemplos de situações onde eu preciso prescrever um medicamento, mas que quando eu mudo todo um cenário de hábitos de vida, o paciente não precisa usar doses elevadas. Ele vai usar uma dose pequena e veja o que eu falei, não é a minha primeira escolha de consultório. Por quê? Porque ao contrário do que falam, quando eu falo que eu trabalho com uma medicina baseada em plantas, em minerais, vitaminas, nutrientes, falam assim, Samuel, então você é um médico que faz medicina alternativa? Não, não acho. Porque eu, na minha concepção, eu uso como alternativa o remédio. É uma alternativa bem distante do meu usual no consultório. Quando nada deu certo do que é natural,
aí eu uso como uma alternativa o remédio. Então, na minha cabeça, inclusive, é o contrário. A medicina alternativa é a medicina que prescreve muito químico, muito sintético, né? A medicina natural, na minha cabeça, não é a medicina alternativa, ela é a medicina primária, é a que primeiro deveria ser utilizada no consultório, né? O paciente que chegou com uma gastrite, antes de tomar um pantoprazol, lanzoprazol, ele usava um chazinho de espinheira santa, de alecrim, de guaçatonga, né? Então, eu trouxe aqui hoje esse conceito justamente por quê? Porque a gente tem que parar de ser extremista e principalmente parar de falar mal da indústria farmacêutica, tá? Eu acho que a gente tem que falar mal do profissional que não sabe utilizar o remédio de forma coerente, né? Aí ok, aquela pessoa que usa excesso de medicamento num paciente, né? E até porque a indústria farmacêutica, eles entregam uma bula dizendo tudo que pode fazer mal quando você toma aquele remédio. Eles não estão escondendo o jogo. Remédios trazem efeitos colaterais, trazem efeitos adversos. E realmente eles entregam uma bula dizendo ali, ó, uma estatina pode causar rabdomiólise, pode causar dor muscular, eles colocam tudo isso, né? Então aí tem um alerta. O problema é quando a gente ouve aquela historinha assim, ah não, mas se você for ler bula de remédio, você não vai tomar remédio nunca. Então, calma lá, mas a gente tem que ler e justamente a gente tem que ter essa noção do que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Então, sempre fazer esse tipo de escolha com muita parcimônia, com um pouco de calma e sempre tentar antes o que são os verdadeiros pilares da saúde, que a gente fala disso a cada vídeo que eu trago aqui para o canal do YouTube para vocês. Então, eu finalizo meu vídeo aqui, esperando que você tenha entendido o recado. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Peço aqui também no final do vídeo que vocês perdoem o Fernando aí por ter me confundido aqui, bagunçou minha cabeça. Falou 140 aí no teu cálculo. Falou 20. Depois você assiste, Fernando. Depois você assiste o que eu falei aí, você vai ver. Pessoal, obrigado. Ó, se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana sobre saúde aqui para você. Lembrando também que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.